Bom, gente, então vamos falar dessas outras duas variáveis importantes, tá? A variável contadora e a variável flag. A variável contadora, ela é usada para acompanhar o número de iterações do laço cada vez que esse laço for executado. Enquanto esse bloco de código, né, for executado ali dentro da estrutura de repetição. Enquanto a variável flag é usada para sinalizar uma condição específica durante a execução do laço. Bom, vamos começar então com a variável contadora. A variável contadora é uma variável que a gente usa para contar o número de vezes que um laço for executado. Ela é geralmente incrementada a cada iteração do laço e nos permite então rastrear a progressão do laço, tá bom? Vamos ver um exemplo prático aqui, gente. Eu vou deixar aqui, tá, através desse print iteração e a variável i logo depois, ele vai mostrar para vocês, tá? Conforme for executando, tá, o código, esse bloco de código, a variável i ela vai mudar, tá bom? Ela começa ali inicialmente, como definiu ali no range, tá? 0, 5. Ela vai dos números de 0 até 4 e o nosso i, tá? Ele vai mudando a cada vez que o bloco de código for executado. Primeiramente ele começa com 0, depois a C1, depois a C2, depois a C3, depois a C4. Tá? E a variável contadora que rastreia o número de iterações do for, tá bom? Então, a cada iteração, gente, o valor de i é incrementado automaticamente pela função range, tá? Que é uma função embutida do Python para gerar sequências numéricas. A variável contadora i, então, ela nos permite executar ações específicas em cada iteração com base no valor atual de i, tá bom, gente? Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre essa função range. Ó, gente, em Python, o termo range de números refere-se a uma sequência ordenada de números inteiros, tá? Gerados automaticamente, que pode ser usada em uma estrutura de repetição for para iterar sobre os valores dessa sequência. A função embutida range, em Python, ela permite gerar uma sequência de números inteiros com base no valor inicial, um valor final e um valor de incremento, gente. A sintaxe básica da função range é a seguinte, beleza? Ó, aqui explicando de uma forma mais simples para vocês ali, mostrando para vocês, então, range, né, e ali entre parênteses, início, fim e incremento, tá? Ó, início é o valor inicial da sequência, inclusive, é opcional e se não for especificado, o valor padrão dele é zero, tá? Fim ali, né, essa variável fim ali, é o valor final da sequência, exclusivo, tá? É obrigatório e representa o limite superior da sequência, beleza? Incremento é o valor do incremento entre os números da sequência, é opcional e se não for especificado, o valor então padrão é 1. Por exemplo aí, gente, o código, esse código aí, ele cria uma sequência de números de 0 a 4. Nesse caso, então, range 5 gera uma sequência de números de 0 a 4, pois o valor final é exclusivo, tá bom? E o for irá iterar sobre essa sequência e imprimir os valores de 0 a 4. O 5 ali é só para delimitar o limite superior da sequência. Tá? Então você só vai imprimir, digamos assim, se você quiser imprimir, enfim, só vai gerar para você, na verdade, então, uma sequência de números, ali como o começo é 0, tá? Como disse ali. Nesse caso aí, a gente não especificou um início, então o valor padrão é 0. Então ele gera uma sequência de números de 0 a 4, porque esse valor final é exclusivo. Tá? Você também pode especificar um valor inicial e também um valor de incremento personalizado. Por exemplo, esse código aí, gente, ele cria uma sequência de números pares de 0 a 10. Tá? Nesse caso, range e, enfim, entre parênteses aí, 0, 11, 2, onde 0 é o início, né? 11 é o final, é o valor exclusivo da sequência. E esse 2 aí é o incremento. Isso aí gera uma sequência de números começando de 0 até 10, beleza? Novamente, gente, o valor final é exclusivo. Com o incremento de 2 entre os números. O for, ele vai iterar sobre essa sequência e imprimir os valores pares de 0 a 10. Então, como vocês ouviram aí eu falando desse 2, então, acho que deu meio que para perceber. Então, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir, nesse caso aí, como isso daí gera uma sequência de números começando de 0 até 10, ele vai imprimir os números pares, porque o incremento é 2, entendeu? Então ele vai começar do 0, depois ele vai imprimir 2, 4, 6 e 8, e 10 também. Claro, o 11 que é um número exclusivo.
No caso, se o início, sabe, o valor inicial da sequência, ele fosse 1, tá? Então, com esse incremento 2, o que que é imprimir para a gente? O 1, o 3, o 5, o 7, o 9, tá? E no caso, como 11 exclusivo, não iria imprimir. Por quê? Porque o 2 é só um incremento, tá? Ou seja, ele vai imprimir a partir do primeiro elemento e daí vai subindo de 2 em 2, digamos assim, tá? Para não ficar dúvida para vocês, tipo assim, então ele vai imprimir os números pares porque tem um 2, porque tem um 2 ali, sempre vai imprimir números pares. Não, ele vai incrementando de 2 em 2, tá? Se fosse um 3, entendeu? Que começasse do zero, ele ia imprimir 0, 3, no caso ali, né, que o número exclusivo fosse 11. Ele ia imprimir 0, 3, 6 e 9 para a gente, tá bom? É isso, gente.